Seja bem-vindo a esta JE Editors Talks MBA, nunca oferta de programas de MBA e LLM foi tão forte em Portugal e neste momento as instituições de ensino preparam-se para o arranque dos programas em plena pandemia. Como se adaptaram alunos e docentes às convergências digitais? Que alterações vão os conteúdos formativos sofrer em virtude do contexto pandémico e que oportunidades pode esta crise representar? São questões às quais vamos responder esta tarde com o auxílio dos nossos convidados. É verdade, Marta. Convidados esses que passo a apresentar. Temos connosco Maria José Amis, diretora executiva do The Lisbon MBA, Gonçalo Saraiva Matias, diretor da Católica Global School of Law, Paulo Soeiro de Carvalho, diretor executivo do ISEG MBA, Patrícia Teixeira Lopes, Associate Dean da Porto Business School, José Crespo de Carvalho, presidente do ISCTE Executive Education, e mais para a frente vamos ter connosco Ana Corte Real, diretora do MBA executivo da Católica Porto Business School, ela que não se junta a nós imediatamente devido aqui a um problema técnico que vamos tentar contornar mais para a frente. Maria José Amis, eu começava por lhe perguntar, até porque o ano de pandemia marcou a estreia do The Lisbon MBA International no ranking do The Economist e alcançou o 89º lugar mundial e 36º a nível europeu. A que se deve este sucesso nesta altura tão conturbada? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado ao Económico por este convite. Dizer que este é mais um passo, no fundo, que reflete a nossa procura constante de excelência e inovação na nossa oferta educativa de MBAs. Sim, ficamos no número 89 no mundo, 36 na Europa, e de destacar o critério de qualidade do nosso faculty, que ficou em 30 lugar no mundo e no lugar 12 na Europa. Eu acho que, vamos lá ver, é um conjunto de fatores. Enfim, o Lisbon MBA nasce em 2007 em colaboração de duas grandes escolas europeias no top 25, a Católica Lisbon e a Nova School of Economics, que se junta com o MIT Sloan e que de facto que está nos top 10 do mundo e que de facto tem um rigor académico e uma procura constante de inovação no research, que faz com que esta qualidade do nosso faculty esteja sempre colocada num patamar de excelência. Mas eu diria que há outros fatores que influenciam, obviamente, este reconhecimento. Por um lado, a experiência global, não só com este programa de imersão que os alunos fazem, todos eles, os International MBA e os Executive MBA em Boston, muito focado na área de inovação tecnológica e de empreendedorismo, mas também outras oportunidades que eles têm de fazer parte do seu programa até em 5 continentes, desde Sudáfrica, Austrália, China, América Latina e Europa, onde temos várias parcerias. A parte de Action Learning, que não é só do Lisbon MBA, mas que de facto é um elemento que sempre distinguiu a nossa oferta, ou seja, os nossos alunos aprendem fazendo, by doing, experiential learning. Nós dizemos que uma estratégia sem execução, it's like a daydream, e portanto a parte de execução é fundamental na aprendizagem dos nossos alunos. E eu diria também esta abordagem holística, não é? Nós, portanto, preparamos líderes e os líderes são, de facto, gestores que devem ser capazes de mobilizar equipas, de inspirar equipas, nomeadamente agora que estamos numa situação de crise muito complexa e que os negócios vão ter que verem-se transformados muito rapidamente para conseguir sobreviver, e esses líderes são os que devem ser capazes de mobilizar equipas para essa transformação. Muito obrigada, Maria José Amis. Pergunto agora ao Gonçalo Saraiva Matias. A Católica trouxe para Portugal uma formação avançada na área do direito, que continua a crescer. Como é que podemos explicar este aumento na oferta e procura de LLM, especialmente em contexto pandémico? Antes de mais, muito obrigado, Marta e João, pelo convite. É um gosto estar aqui mais uma vez este ano nesta interessante troca de impressões. O ano passado já estávamos a conversar num contexto pandémico e este ano continuamos. E de facto, Marta, esse foi o grande desafio que nós sentimos este ano e uma grande incerteza que tínhamos. Nós não sabíamos como é que iríamos arrancar um novo ano letivo com uma grande incerteza, num contexto pandémico,
em que naturalmente os alunos que frequentam um programa deste tipo, o LLM é uma espécie de MBA para o direito, que, enfim, desejassem fazer um investimento tão significativo e de tempo e de recursos para poder estar um ano a estudar num contexto de enorme incerteza. Eu devo dizer que, até contra as nossas melhores expectativas, nós tivemos o melhor ano de sempre. Este ano nós tivemos o maior número de alunos inscritos da história da Católica Global School of Law. Isso é muito interessante e eu acho que se deve a dois fatores, que talvez depois aqui os meus colegas possam confirmar ou infirmar da vossa experiência. Por um lado, nós sentimos que em tempos de crise a aposta na educação é uma aposta recorrente, isto é, quando as pessoas sentem incerteza no mercado de trabalho, aumento de desemprego, etc., a aposta na formação é algo que acontece. Já tinha verificado isso, por exemplo, na anterior crise, em 2009, 2010, já se tinha sentido um aumento da procura por programas pós-graduados e eu penso que tem muito a ver com isso, com a ideia de que a educação é sempre um valor seguro e de quando as pessoas sentem mais dificuldade no acesso ao mercado de trabalho, procuram a educação. Em segundo lugar, e isto tem já a ver mais com a pandemia, nós no LLM da Católica, que é um programa muito personalizado e com números relativamente pequenos, decidimos apostar no ensino presencial. Ou seja, nós estamos, claro, em condições de oferecer o ensino online e fizemos logo o ano passado, assim que a situação pandémica se verificou, mas nós não quisemos um ensino que fosse puramente online este ano. É claro que neste momento estamos em ensino online porque o Governo determinou o encerramento das universidades, mas conseguimos um modelo híbrido pelo menos durante o primeiro semestre e veremos se ainda o poderemos retomar mais adiante. E eu penso que isto foi uma vantagem, curiosamente, porque os alunos, apesar de tudo, preferem um sistema que lhes ofereça, ainda que apenas em alguns momentos, a possibilidade do contacto presencial, desde que asseguradas todas as condições de segurança sanitária, evidentemente, coisa que nós asseguramos quando a universidade pôde abrir. Portanto, a Católica manteve-se aberta, e isso é comum à Faculdade de Direito, mas também à Business School e a outras unidades, a Católica manteve-se aberta enquanto isso foi possível. Depois houve uma decisão da reitoria de encerramento, que foi mais ou menos contemporânea com a decisão do Governo. Eu penso que isso é muito importante porque há neste momento, isto também pode ser uma reflexão interessante para a nossa conversa aqui, há neste momento uma grande incerteza no ensino superior sobre como lidar com o ensino à distância e, se quisermos, até alguma precipitação para a oferta online. E eu penso, e esse é muito o nosso modelo, que o modelo que no futuro tenderá a estabilizar é um modelo híbrido. É um modelo do chamado B-Learning, em que, no fundo, há uma componente online importante que as pessoas hoje valorizam e que já não vão dispensar, mesmo num contexto pós-pandémico, ninguém vai dispensar essa componente online, porque traz grandes vantagens, mas depois há uma componente de contacto humano que também não é dispensável. E eu acho que o grande desafio que nós temos neste momento é encontrar esse equilíbrio. Eu penso que quem dispensar o contacto humano pura e simplesmente vai perder com isso e nós sentimos isso mesmo, nós sentimos que o crescente procura que tivemos teve a ver também com uma tentativa grande que fizemos de manter em alguma medida esse contacto humano. Muito obrigado, Gonçalo. José Crespo de Carvalho, eu pergunto-lhe que sequelas deixou e continua a deixar o contexto pandémico na adaptação dos alunos e corpo docente a um ensino à distância ou um ensino híbrido e também se pode este distanciamento afetar o processo de arranque dos programas. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite também. Pois, relativamente àquilo que pode afetar, afeta na medida em que um programa e estamos a falar em particular um programa de Executive MBA, no nosso caso, é um programa de grande relacionamento entre as pessoas, de grande troca de experiências, é um programa para um público-alvo com uma idade mais avançada, mais maduro, e portanto é normal que nos Executive MBAs se privilegie, digamos, o networking também e se privilegie o contacto pessoal e a troca de experiências em termos pessoais. Isso, efetivamente, em termos de pandemia, de alguma forma, sai um bocadinho afetado. Agora, aquilo que nós fizemos, o esforço de migração para passarmos a online, e o esforço, portanto, tivemos presencial até podermos ter, como outros players que aqui estão representados, e voltaremos ao presencial assim que pudermos. E, portanto, neste momento estamos online, por força das circunstâncias,
mas estamos dotados de um conjunto de adicionais, de add-ons, que pensamos que continuam a criar espaços para experiências e espaços para aprendizagem de uma forma pedagógica um bocadinho diferente, mas com alguns pontos positivos também. Temos uma biblioteca de conteúdos digitais neste momento francamente acima da média e, portanto, com filmes, com readings, com podcasts, etc., que permite neste momento quer aos docentes, quer aos participantes poderem, no fundo, utilizar materiais digitais pré-selecionados e que, no fundo, com expansão à escala, com pesquisa à escala global e que enriquecem muito aquilo que são as várias sessões do Executive MBA. Para além disso, temos experiências que são mimetizadas em ambientes, no fundo, digitais, relativas às experiências digitais, às experiências reais, desde pitch, briefings de empresas para pitches posteriores na sequência de um trabalho para resposta à empresa, enfim, todas estas componentes estão presentes e continuam a estar presentes. Faremos e continuaremos a fazer questão de, no fundo, termos a experiência o mais possível próxima daquilo que é o presencial, porque achamos que o presencial, de facto, num determinado contexto, até porque o Executive MBA muitas vezes funciona como um career shift, por um lado, e por outro lado, a ascensão a lugares de direção de topo, acaba por ser, digamos, muito mais que um programa e de facto, é uma transformação e, portanto, se estamos a falar de uma transformação, é bom que percebamos que essa transformação tem que ser com contacto humano real e, de alguma forma, enfim, nós já fazíamos questão de o ter em termos de corpo docente, por exemplo, todo o nosso corpo docente é académico, mas não há ninguém do corpo docente que não tenha experiência profissional e é empresa, o que significa que há uma aproximação muito grande daquilo que é a realidade prática e a aplicação no terreno de tudo aquilo quanto é no fundo, partilhado com os nossos participantes e, portanto, no fundo, estamos a viver aqui um híbrido entre o presencial e o compasso de espera, online, para voltarmos ao presencial seguramente, porque é isso que nós queremos, é essa a nossa gênese, é isso que nós sabemos fazer bem, o que não quer dizer que não tenhamos encontrado os nossos argumentos para continuar a oferecer também online a mesma qualidade que tínhamos antes. Há uma coisa que eu aproveito também para dizer, e já que o disseram, este foi também o nosso melhor ano de sempre em termos de Executive MBA, em termos de candidaturas e em termos de número de alunos, o que significa que, porventura, é esta relação, e portanto eu já vivo estas crises, é a quarta crise pela qual passo, de facto a crise traz muito a ideia do investimento e de me preparar para o pós-investimento e portanto digamos uma nota que eu acho que é importante deixar, porque de facto agora se prepara o futuro e não quando tivermos enfim numa situação bastante mais de maior desenvolvimento em que será mais difícil porque as pessoas estarão mais ocupadas e portanto a usufruir de uma espécie de milking the cow, se quisermos, em termos de mercado. E, portanto, isto de uma forma muito sumária, efeitos teve, consequências teve, mitigámos as consequências, continuamos a proporcionar a mesma experiência ou uma experiência diferente, mas a tentar propiciar uma experiência tão boa quanto aquela que tínhamos, e continuamos a fazer o nosso trabalho o melhor possível, sendo certo que há uma coisa que é importante aqui sublinhar: interromper processos formativos destes, na minha opinião, é erróneo, na medida em que estes processos fazem-se também de um pouco de sofrimento e de transformação contínua. Se estes processos são interrompidos, perde-se um bocadinho o processo e perdem-se um bocadinho as pessoas e, portanto, não acreditamos que seja necessariamente a forma como entregamos que deve interromper este processo de transformação, mas antes a capacidade que nós temos de nos adaptar
para, no fundo, mitigar esses problemas que existem ou que possam existir e continuar a entregar para que, no fim, os formandos, os participantes possam estar preparados, de facto, para o mercado de trabalho nas melhores condições. Muito obrigada, José Crespo de Carvalho. Patrícia Teixeira Lopes, a Porto Business School criou o Digital MBA em resposta às novas circunstâncias da pandemia. Pergunto quais as novidades deste MBA e como tem sido a adesão. Muito boa tarde a todos e também muito obrigada pelo convite para estarmos aqui presentes, estamos aqui com muito gosto. Efetivamente, a Porto Business School, tal como creio todas as escolas que aqui presentes, foram de facto confrontadas com uma situação inédita há cerca de um ano, não é? Em março de 2020, que nos obrigou de facto a uma readaptação muito rápida e que a escola teve efetivamente que readaptar toda, em primeiro lugar, a modalidade da entrega dos programas, e tivemos aqui um esforço hercúleo do lado dos professores e de todo o nosso suporte do ponto de vista das infraestruturas tecnológicas e mesmo suporte ao nível da inovação pedagógica, que de imediato entraram em ação para podermos garantir, e como dizia há pouco o colega José Crespo de Carvalho, interromper estes processos formativos nunca é uma boa solução e, portanto, a Porto Business School de imediato, e nomeadamente ao nível dos seus MBAs, desenvolveu aqui todo um conjunto de novas formas de entrega, modelos híbridos, modelos flexíveis que permitiam, portanto, aos alunos uma escolha entre o estar presencial, entre o estar online, portanto, sempre com aulas síncronas. Constatamos que esta necessidade de dar escolha por uma razão, quer seja de saúde pública, mas também até por razões familiares, que estavam de facto também muito alteradas com todo o processo de pandemia e do fecho das escolas e das famílias em casa, e portanto nós quisemos desde o primeiro momento oferecer flexibilidade, customização, o conforto aos nossos alunos para poderem continuar o seu percurso formativo com a escola e garantindo essa possibilidade do ponto de vista logístico. Ao mesmo tempo, portanto, mantivemos ali uma relação muito próxima, sempre a ouvir muito os participantes dos programas que estavam em curso, a adaptar conteúdos, a adaptar as infraestruturas tecnológicas. Ao mesmo tempo, constatamos que de facto havia aqui uma oportunidade, algo que já estava na estratégia da escola. É importante dizermos que o desenvolvimento de uma formação complementar à que temos a nível de e-learning é algo que temos na estratégia da Porto Business School já há algum tempo e que já estávamos a trabalhar, mas a um ritmo de facto muito diferente daquele que depois fomos obrigados e constatamos que poderíamos de facto desenvolver e que teríamos mercado para isso. E portanto nós rapidamente, entre março, abril e maio, percebemos que poderíamos, em cima da experiência da escola de 30 anos de oferta de MBA, um MBA em full-time e um MBA executivo, que poderíamos acrescentar valor se apresentássemos um projeto novo, um Digital MBA, que permitisse, para além do que já é habitual a Porto Business School oferecer, portanto todo o rigor académico e a excelência dos professores, numa combinação muito relevante de conhecimento científico com a prática, com as metodologias hands-on e, portanto, com todo este corpo docente muito híbrido que a própria escola tem, que combina a academia com o mundo corporativo, portanto, suportado em toda esta experiência da escola, acrescentar aqui valor através de mais possibilidades de escolha e, portanto, criamos um MBA digital, que é digital a vários níveis e era isso que eu gostaria de explicar, não apenas no seu formato de entrega, efetivamente foi todo ele pensado para foi desenhado by default, portanto, by design, como um programa digital para entrega de forma à distância, com componentes síncronas e assíncronas, mas também é digital porque os próprios conteúdos, para além de, obviamente, cobrirem aquilo que são as matérias básicas e necessárias e transversais a um MBA, aliás, porque este MBA também está acreditado internacionalmente, também tem os próprios conteúdos depois vão direcionar para um conjunto de pessoas, elas próprias, um target também ele mais digital. E, portanto, estamos a pensar também muito dirigir, e foi isso que pensamos no desenho das opcionais, das disciplinas e de todos os momentos complementares e de um track completamente relacionado com a inovação, a digitalização e, portanto, oferecer
termos também aí conteúdos em disciplinas formais, mas conteúdos inovadores no âmbito da economia digital e de todos os temas que gravitam e que são muitos à volta destas temáticas, e portanto conseguimos, com um produto inovador, pioneiro, portanto nós em maio estávamos a anunciar ao mercado um novo MBA, um Digital MBA, um produto inovador, mas que também aportou muito valor para dentro da escola e para dentro do próprio os programas que eram os MBAs clássicos da Porto Business School. Este tipo de programa permitiu-nos atingir um conjunto de mercados bastante diferenciados daqueles que estávamos a cobrir com o mercado, com os 2 MBAs que tínhamos, e portanto não houve aqui qualquer tipo de canibalização, poderia ser um risco, mas nós nessa altura entendemos que era um risco até inclusivamente que poderíamos correr, mas efetivamente o que se veio de facto a constatar é que este tipo de produto interessa muito a um conjunto de pessoas que estão longe de Portugal, mas que ainda assim querem fazer um programa, porque o programa pode ser feito todo em português, também há um track em inglês, mas pode ser feito em português, e portanto é muito bem recebido por portugueses expatriados que estão espalhados pelo mundo inteiro e que têm interesse em fazer um programa numa escola na Europa, com reputação internacional, nos rankings, etc., e um MBA que nos sítios, nos locais onde eles estão, onde se encontram profissionalmente, não têm acesso. Esse, por um lado, foi um dos targets. Outro tipo de participantes que de facto se candidatou, e muito interessante, é o tipo de candidato e de participante que não poderia, devido à sua vida profissional, jamais fazer um MBA clássico, que já tinha vontade de fazer um MBA, mas que devido à obrigatoriedade de estar presente em momentos sempre regulares e constantes ao longo de um ano e meio, que sejam 2 anos, numa escola, numa determinada cidade, têm sido, que não, era impeditivo para que essas pessoas pudessem fazer um MBA. Estamos a falar de profissões como pilotos de avião, como cirurgiões, como, enfim, situações tão diferentes e tão vastas e tão diversas que conseguimos atingir aqui um público muito sénior. Portanto, estamos a falar de uma média de idades ao nível do Executive MBA da escola, espalhada pelo mundo, alguns também, no fundo, da região, mas que lá está, não poderiam, por força da sua profissão, frequentar o MBA. E, portanto, conseguimos atingir, por via desta flexibilidade, por via de novos conteúdos, um cohorte muito interessante para a escola, e que está a trazer o próprio cohorte. Nós gostamos sempre também de, nós como escola somos também os nossos alunos, e portanto é um cohorte que nos está a enriquecer muito enquanto programas. Fazemos também diversas iniciativas conjuntas dos 3 MBAs, e este enriquecimento mútuo, esta partilha de experiências entre todos, são perfis diferentes entre alunos e professores, e esta lógica do pioneirismo do Digital MBA está a trazer grande valor acrescentado, e sem dúvida foi uma aposta ganha para a Porto Business School. Muito obrigado, Patrícia. Paulo Soeiro de Carvalho, o MBA do ISEC tem uma forte aposta numa visão global, que procura desenvolver uma visão para o futuro pessoal e profissional, uma visão esta que vá além das competências técnicas, é cada vez mais essencial para o mercado atual, e pergunto-lhe em que aspectos, já agora. Bom, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui junto dos meus colegas e partilhar um bocadinho a experiência do ISEG MBA. O MBA do ISEG é talvez dos mais antigos MBAs do país, não sei se será o mais antigo, não sei. Vai para a sua 38ª edição. É um MBA do ISEG, que é uma escola de economia e gestão, que faz parte da Universidade de Lisboa, e nós gostamos, portanto, de nos afirmarmos como o MBA da Universidade de Lisboa, que é a maior universidade do país, o que para nós é muito importante, e de uma forma breve vou também explicar porque é que isso pode ser importante para um MBA como o nosso. É um MBA executivo, portanto, é um MBA que é vocacionar para pessoas que, algumas, querem mudar de vida profissional da empresa, mas para outras, e muitas, que querem progredir na sua própria organização, onde já estão. E eu sou diretor executivo do MBA do ISEG desde o início de 2020. O mandato da presidente do ISEG, da professora Clara Raposo, foi muito claro, sendo o MBA já com uma história muito grande e com mais de 1000 alumni, portanto, ex-alunos, que é um dos ativos mais importantes que os MBAs têm, é toda a rede de alumni. De facto, achou-se que estava no momento de fazer uma alteração, e nós redesenhámos de uma forma muito significativa
significativo o MBA do ISEG. A primeira coisa que nós fizemos foi ter em consideração uma coisa que é muito importante, e eu penso que as pessoas sabem que os MBAs estão a sofrer um processo de transformação muito significativo ao longo dos anos, já há algum tempo. Com isto não estou a dizer que os MBAs não sejam uma formação de referência e que se vai continuar a manter de referência e que até possa expandir-se no futuro. Aquilo que eu estou a dizer é que eles estão a transformar de uma forma significativa. E o que nós fizemos foi tentar, digamos que, captar algumas das principais transformações que achamos nós que são fundamentais para qualquer líder do futuro e incorporá-las no nosso MBA. E, portanto, o nosso MBA tem aquilo que todos os MBAs têm e que algumas das questões já foram aqui referidas, que nós chamamos core courses ou mandatory courses, são obrigatórios, até porque o nosso MBA, como os MBAs dos colegas que aqui estão, são todos reconhecidos pelas principais entidades de acreditação deste tipo de programas, e, portanto, o MBA do ISEG é também reconhecido por tais entidades, e, portanto, nós temos que seguir um conjunto de orientações. Portanto, nós não podemos, nenhum de nós pode utilizar o nome MBA da forma como nós queremos. Há um conjunto de regras. E, portanto, há uma primeira parte do nosso MBA que se manteve relativamente intacta e é onde nós temos os nossos principais ativos, se quisermos, são os nossos professores de referência e os nossos investigadores. E, portanto, todas as áreas funcionais típicas de uma organização ou para alguém que quer liderar uma organização, finanças, marketing, operações, gestão de recursos humanos, gestão de sistemas de informação e outras áreas, essas nós, digamos que, tornámos-las um bocadinho mais fluidas. Aquilo que nós pensámos fazer e fizemos no início de 2020 e, portanto, que transformámos na edição que está atualmente a decorrer, foi expandir aquilo que normalmente é o core do MBA. Como é que nós fizemos isso? A primeira coisa que nós fizemos foi reforçar ainda mais aquilo que nós chamamos de experiências imersivas do nosso MBA. E aqui, de facto, o nosso MBA tenta posicionar-se cada vez mais como um MBA global e nós temos 3 experiências imersivas. Uma em Silicon Valley, São Francisco, numa parceria com a Universidade de São Francisco, e basicamente tem a ver com o empreendedorismo, tem a ver com a evolução da tecnologia e que portanto, os nossos alunos estão uma semana em Silicon Valley. A segunda experiência imersiva é, no início do programa, um bootcamp com a Academia da Força Aérea, e aqui é mais para trabalhar a componente mental e de resiliência mental, e também para estimular o espírito de equipa do cohort, digamos, do nosso grupo, e é logo feito no início. A terceira experiência, que é nova, é recente, é uma experiência no ecossistema empreendedor da cidade de Lisboa. Todos nós sabemos que a cidade de Lisboa é uma das cidades com uma maior dinâmica ao nível do empreendedorismo e inovação, e o que nós trouxemos foi a Startup Lisboa, que é um dos principais atores do nosso ecossistema, para fazer a curadoria de uma experiência imersiva na nossa cidade e também para fazer um programa específico sobre empreendedorismo e experiências imersivas. A segunda componente de transformação do nosso MBA foi o trabalhar de uma forma completamente diferente tudo o que tem a ver com a liderança, o que é ser um líder hoje, conhecermos a nós próprios individualmente, temos a capacidade de ter um impacto nos outros, gerir equipas e expandir isto ao nível de uma organização como um todo. Gerir uma organização. E, portanto, temos um conjunto de módulos ao longo de todo o MBA que tocam nestas vertentes todas e que passam desde a comunicação, persuasão, mindfulness e muitas outras áreas e que se estendem ao longo do programa. O segundo layer é a ideia de que nós queremos que os nossos alunos possam ter uma assinatura enquanto líderes e terem uma visão para o seu próprio futuro. E por isso é que o nosso programa começa com um assessment individual, numa parceria que temos com o Cast de Ferreiros Institute, e basicamente fazem um assessment muito profundo e depois tem sessões de coaching que esperemos nós que acabem com, digamos que, uma visão para o seu próprio futuro e uma assinatura pessoal enquanto líderes. A terceira questão é a ligação com o mercado e com as empresas e com o que é que eles valem no mercado atual e como é que eles se podem posicionar no mercado futuro. Mas a principal transformação do nosso MBA e que vai ao encontro da questão que foi colocada, porque é que ele é global e como é que ele se pode transformar num programa com uma vertente mais internacional e não só, é de facto uma das marcas de águas do nosso programa, que basicamente é, nós somos uma faculdade de Economia e Gestão, nós somos uma faculdade de referência nessa área em Portugal, mas achamos que os programas de MBA, e no nosso caso, o nosso próprio programa, têm que se abrir e trabalhar em parceria. E o que nós fizemos foi incorporar as principais tendências ao nível da tecnologia, da transformação digital, do design, da agilidade, de pensar o futuro, identificar incertezas, construir cenários, trabalhar o empreendedorismo, a inovação e a sustentabilidade, todas estas áreas, encapsulamos isto tudo em 5 streams que nós chamamos de Strategic Streams. Cada um destes streams tem um parceiro. Para a questão do futuro, nós temos o World Economic Forum,
e temos também o Copenhagen Institute for Future Studies. Para o empreendedorismo e para a inovação, temos a Universidade de São Francisco e a Startup Lisboa. Para o design e para a agilidade, o Agile, se quisermos, temos uma parceria com o Volkswagen SDC Lisbon, que é, digamos, que a unidade da Volkswagen em Lisboa para trabalhar o digital, e uma parceria com a WIT Company, que é um estúdio de design thinking. Para a componente da sustentabilidade, trabalhamos com, digamos, com um conjunto de especialistas e temos um conjunto de lectures para essa área. E se quisermos, a parceria mais importante para nós, enquanto ISEG, é na componente da disrupção e da transformação digital. Não é possível nós termos líderes que não saibam e não dominem os desafios da transformação digital e da disrupção tecnológica. E o nosso parceiro é o técnico. A melhor escola de engenharia, não sei se é a melhor, mas uma das melhores, para sermos aqui um bocadinho mais comedidos, uma das melhores faculdades de engenharia do país, faz parte da Universidade de Lisboa, e tudo aquilo que tem a ver com este stream de tecnologia, nós trabalhamos em parceria com o técnico. E, portanto, a ideia de que os MBAs não têm futuro, na minha opinião, é errada. Eles não têm futuro, eles estão-se a transformar. E aquilo que nós tentámos captar foi estes ventos e estas forças de mudança que estão claramente a transformar este tipo de formações executivas, que são um grande investimento que qualquer pessoa faz na sua vida. Muito obrigada, Paulo Soeiro de Carvalho. Vamos passar agora à segunda ronda de perguntas e eu pedia, por favor, para serem um pouco mais breves nas respostas, porque estamos mesmo a ficar sem tempo. Temos 10, 15 minutos no máximo. Maria José Amis, no nosso especial refere que, tal como noutras áreas, a crise pode-se ter revelado como uma oportunidade para os MBA. A realidade imediata e a longo prazo que o aluno vai encarar pós-MBA tem de ser tida em conta na hora de formular os programas? Todos nós temos visto em 2020 um acréscimo de candidaturas. Eu acho que não houve ninguém neste encontro que não refletiu esse crescimento. E é normal, porque em situações de crise, os MBAs atuam, os MBAs e a educação executiva em contraciclo. E isto tem muito a ver com o custo de oportunidade, de deixar uma carreira profissional para justamente ter uma experiência que nos permita fazer este upskilling ou reskilling de competências. E esse custo de oportunidade claramente baixa quando temos uma crise como a que tivemos em 2009, 2010 e a que estamos a ter neste momento. E eu acho que aqui o que os candidatos vão ter cada vez mais em conta são critérios de empregabilidade. E, portanto, aqui o Lisbon MBA claramente tem vindo a se destacar. Nós temos entre 97% e 100% de empregabilidade dos nossos alunos, mas isto é importante, obviamente que sim, mas mais importante é para que funções, para que empresas é que os nossos alunos estão a ser recrutados. Nós temos 40% de alunos que fazem sector change, 52% que fazem career shift, portanto mudam de carreira mesmo, e um acréscimo salarial de 76%. O Financial Times este ano colocou o Lisbon MBA com uma média de $106.000 de salário bruto por ano. E todos estes indicadores são muito válidos. Obviamente que não é só este tema da empregabilidade, é a experiência em si que os alunos, que os candidatos vão de facto avaliar quando vão escolher um MBA. E como os meus colegas disseram, não é só a aquisição de conhecimentos técnicos, mas é de facto o desenvolvimento destas competências comportamentais e de liderança, que é algo que as empresas estão extremamente à procura. Não é só estas competências ligadas à inovação tecnológica, à transformação dos modelos de negócio que são necessários, porque há muitas empresas que vão deixar de existir porque não conseguem se reinventar e, portanto, essas competências mais ligadas à área do empreendedorismo e de inovação são essenciais, mas também todas as competências de liderança, de gestão de equipas, de inspiração, de resiliência, de empatia, de capacidade de trabalhar de forma remota. E tudo isto são experiências que se adquirem durante um MBA. E por outro lado, eu diria que esta visão global, que o meu colega também referiu, é extremamente importante. Nós, os gestores hoje em dia, e com o teletrabalho e com esta capacidade de trabalharmos de forma remota, as empresas, mesmo em Portugal, podem vir a se tornar absolutamente globais e, portanto, os nossos líderes têm que ser capazes de ter essa visão global.
e essa componente internacional, essa componente de multiculturalidade, de diversidade nas próprias salas, nas próprias turmas, é muito importante, não é? Para, no fundo, contribuir para uma aquisição de pensamento crítico com perspectivas diferentes e diversas aquelas que nós estamos habituados no nosso contexto natural, na nossa zona de conforto. O MBA, eu sempre digo que é um momento, enfim, único, eu diria, para fazer uma prospecção de nós próprios e para, num contexto relativamente seguro, podermos nos expor aos outros e poder aprender com os outros. Não é só com o faculty, mas claramente com os pares que temos na nossa turma, que conseguimos fazer essa evolução e esse desenvolvimento pessoal e profissional. Muito obrigado, Maria José Amis. Gonçalo Saraiva Matias, eu pergunto-lhe quais são as linhas de vantagem associadas a um LLM, ou seja, a que necessidades respondem estes programas no enquadramento português e que competências técnicas específicas acrescentam os mesmos? Muito bem, aqui de todos os programas o meu é talvez um pouco mais diferente, porque não se situa na área da gestão, mas sim na área do direito, embora os LLM tenham nascido para a área do direito com a mesma inspiração que os MBA nasceram para a área da gestão, e eu revejo-me muito do que foi dito aqui pelos meus colegas, nomeadamente no que diz respeito à inovação, à internacionalização, aos soft skills que são desenvolvidos, ao networking que estes programas propiciam. Agora, talvez estes valores da inovação e da globalização sejam valores que chegaram um pouco mais tarde ao direito, começaram primeiro na gestão e só mais tarde chegaram ao direito, que é um meio tradicionalmente um pouco mais conservador. Mas hoje em dia, no contacto que temos com as grandes empresas, com as empresas tecnológicas, com as grandes sociedades de advogados nacionais e estrangeiras, é absolutamente claro que a formação internacional dos juristas é indispensável. Portanto, o jurista do futuro é aquele que vai ser capaz, que já hoje é o jurista do presente e o jurista do futuro, aquele que é capaz de lidar com o direito transfronteiriço, que é capaz de estabelecer relações profissionais e transações transfronteiriças e pode acompanhar os seus clientes, no fundo estas empresas que os gestores estão a fundar e a acompanhar, podendo acompanhá-las nesse movimento de internacionalização. E, portanto, não é possível, da nossa perspectiva, que um jurista do futuro não tenha estas capacidades. Aliás, se nós olharmos à volta, em grandes sociedades de advogados em Portugal e no estrangeiro, já hoje a maior parte dos profissionais têm LLMs precisamente em Portugal ou noutros países, ou nos Estados Unidos, ou em várias universidades europeias, para precisamente terem este tipo de formação. E é isso, no fundo, que nós procuramos na Católica. Na Católica Global School of Law é treinar o jurista do futuro, aquele que vai ser capaz de lidar com esta realidade e pessoas que têm, procuram para a sua formação uma fortíssima componente de inovação e de internacionalização. Para isso também temos parcerias um pouco por todo o mundo, pertencemos, por exemplo, à Law Schools Global League, que é uma liga das universidades mais inovadoras e mais internacionalizadas do mundo, com várias universidades, quer nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, e aliás presidimos essa liga até muito recentemente e acabou por fixar a sua sede em Portugal, justamente na Católica. Portanto, desenvolvemos um conjunto de parcerias e um conjunto de relações um pouco por todo o mundo para assegurar esta formação global que é hoje e será no futuro cada vez mais indispensável a um jurista. Muito obrigada, Gonçalo Saraiva Matias. José Crespo de Carvalho, de que forma esta mudança drástica de ambiente afetou o conteúdo da oferta formativa? E pergunta ainda se houve um shift nas intenções dos alunos. Obviamente que há sempre uma mudança. Há uma mudança em termos de conteúdos, há uma mudança em termos de forma, de formato, há uma mudança, digamos, uma ideia diferente daquilo que é e comporta a transformação. Se antes já tínhamos a noção clara de que a viagem num MBA é uma viagem ao self e depois há uma transformação desse self para no fundo, se relacionar com os outros de uma forma diferente, mais autónoma, mais decisora, capaz de tomar decisões de forma autónoma, posicionada de uma forma mais robusta. Neste momento não temos dúvidas nenhumas de que esse é o foco onde queremos estar e onde estamos, e fazer, no fundo, valer todas as atividades que circulem à volta deste self-awareness, desta avaliação do eu,
para que neste processo de transformação, à saída, ninguém esteja igual, esteja mais robusto, esteja mais forte, esteja mais capaz de decidir, de se tornar autónomo, inclusive de criar o seu próprio trabalho, se for caso disso, e há muitos casos destes, felizmente. E isto passa, obviamente, por um conjunto de aspectos que aqui já foram mencionados, como trabalhar lideranças, como, no fundo, implementar um processo de coaching e um plano de desenvolvimento pessoal ao longo de todo o processo, um contacto muito, muito, muito assíduo com vários CEOs que, no fundo, desde pequenos almoços a almoços, no fundo, a fins de tarde, têm tido com os nossos participantes, e, portanto, este processo de transformação exige ir buscar, fazer um cherry picking, vários tipos de, no fundo, de ofertas, para encapsular essas mesmas ofertas naquilo que se pretende que seja esta transformação da pessoa, porque se a pessoa não sair transformada, a pessoa não está preparada. Por mais conhecimento que tenha, e obviamente que nós não vamos e não descuramos o conhecimento, mas é nesta autonomia e nesta capacidade de decidir e de se sentir confortável com esses conteúdos, para decidir e para se tornar autónomo, que nós apostamos muito. E, portanto, as experiências que outros colegas já aqui falaram, como idas fora, a LBS, e portanto, nós temos uma parceria com a London Business School, ou temos uma parceria com os fuzileiros do Exército, ou os fuzileiros da Marinha, ou temos uma parceria com uma série de entidades de responsabilidade social ou de sustentabilidade, etc. Tudo isto leva-nos, essencialmente, a trabalhar este self. É muito importante que nós, no fim desta viagem, tenhamos pessoas muito mais confiantes, muito mais autónomas, muito mais capazes de decidirem e muito mais capazes de transformarem rapidamente informação raw, informação por trabalhar, em informação que no fundo não seja raw, mas que seja decisão e que possa levar à decisão. Obviamente que no meio desta pandemia, no meio desta, respondendo à sua questão, no meio deste processo todo, houve que mudar claramente algumas das formas como nós entregamos. Isso não retira experiência, não retira capacidade de decisão, não retira challenge, as pessoas têm que continuar a ser desafiadas, as pessoas têm que continuar a fazer pitch autonomamente, as pessoas têm que responder a problemas autonomamente, nós chamamos de empresas que colocam problemas esses que têm que ser resolvidos pelas pessoas e aos quais os participantes têm que dar resposta, e portanto tudo isso continua a ser absolutamente decisivo. Mais ainda, no fundo, num contexto destes, em que sabemos que vai ser também decisivo aquilo que nós fizermos e formos capazes de fazer para que as pessoas tenham value for money. Portanto, as pessoas de facto apostam porque se sentem à saída bastante mais ricos, bastante mais confortáveis nestas dimensões. A liderança chama a atenção, é de facto transversal a estas coisas todas, é de facto a manteiga em cima do pão que nós precisamos mesmo de ter. Nós estamos a formar líderes, nós estamos a transformar pessoas para os transformar em líderes e fazemos-lo em 18 meses, e é isso que nós nos propomos fazer. Muito obrigado, José Crespo de Carvalho. Patrícia Teixeira Lopes, a digitalização veio facilitar uma maior internacionalização, apesar das restrições impostas pela Covid? Muito bem, portanto, foi por aí o caminho que nós escolhemos, aliás, um pouco porque era o óbvio. Foi por aí que nós começamos, mas efetivamente depois a adesão do mercado veio a confirmar que teria que ser por aí. Portanto, 2020 foi um ano que nós ficamos muito limitados do ponto de vista da mobilidade internacional, a todos os níveis, tanto para receber alunos como para todas as experiências internacionais que nós oferecemos nos nossos alunos dos MBAs. Nós temos uma parceria com Berkeley e onde fazemos um projeto imersivo na área da inovação e que efetivamente não pode acontecer. Temos experiências, temos um International Track que também
vai pelos vários continentes do mundo e que também começa e funcionou online e, portanto, o que nós tivemos foi que, efetivamente, arranjar aqui modalidades que permitissem, através dos meios tecnológicos, garantir experiências de multiculturalidade, de apreensão de novos conhecimentos, as mesmas experiências internacionais, e devo dizer que o digital acabou por ser uma agradável surpresa nessa matéria. Não substitui, naturalmente, e nunca vai substituir a experiência presencial, mas efetivamente traz muitas vantagens e são essas as vantagens que nós temos que aproveitar em momentos como estes e são essas as vantagens que nós vamos ter que levar para o futuro. E, portanto, nós estamos totalmente convencidos que o futuro não vai ser igual ao que era, não vamos voltar jamais às formas de fazer formação, às formas de networking, de experiência, tudo o que se passa numa business school não vai voltar a ser o que era. E, portanto, estas vantagens, tais como nós conseguimos trazer para dentro de sala, mesmo não saindo do sítio, experiências de internacionalização que de outra forma não teríamos. E, por exemplo, talks com os CEOs que estão espalhados pelo mundo inteiro, desde um CEO da China, e conseguimos rapidamente, com muita, portanto, maior frequência, com muito mais agilidade, trazer para dentro de sala de aula esse tipo de experiências que não eram possíveis nas outras circunstâncias. Por outro lado, conseguimos criar grupos de trabalho muito mais internacionais também, porque à distância de um clique se consegue criar breakout rooms de forma até bastante próxima, garantem, e todos já percebemos isso, inicialmente o Zoom era ali uma ferramenta que ainda criava aqui alguma distância, um ano depois já não é assim, o mindset de todos nós mudou, alunos, professores, e portanto conseguimos à distância de um clique, com breakout rooms, criar experiências de contacto muito próximo, de networking muito próximo, com grupos eles próprios muito, muito diferentes. E, portanto, o caminho está, neste momento, e o desafio está em aproveitar do digital o bom que ele tem para nos dar, as eficiências que ele nos vai criar e conseguir, com a combinação deste novo mundo que descobrimos de forma um bocadinho inesperada e mais rápida do que pensávamos, com aquilo que é também do bom o presencial, a formação para executivos tem uma componente presencial relevante, conseguir tirar o melhor dos dois mundos e com isso construir o futuro que temos pela frente. E eu gostava, a propósito de futuro, deixar também aqui uma nota que eu acho que é muito relevante. Estamos a falar das melhores escolas de negócios do nosso país, temos uma economia para reconstruir, temos uma sociedade para reconstruir, queremos reconstruir de forma diferente, digo eu, é por isso, portanto, quando há uma grande disrupção vai haver necessidade de reconstruir. E essa reconstrução, nós como escolas teremos que ter um papel ativo, a Porto Business School quer fazer parte dessa solução ativa e temos, além disso, uma grande responsabilidade. E vamos ter que não só ser o suporte desta reconstrução, com o digital e tudo aquilo que falamos, os modelos e estas interações internacionais, etc., mas não só com isso, mas também com conteúdos, com novos conteúdos, com conteúdos adaptados a estas novas exigências que é do mundo que está mais exigente, que é um mundo que quer reconstruir-se ele todo, não é o país que precisa se reconstruir, é o mundo todo que está nesse processo e isso é uma oportunidade única e que as escolas de negócios têm que, por obrigação, dizemos nós, pela nossa missão que temos, que é a formação é uma arma, é um instrumento fulcral num país como o nosso, é fundamental agarrar esta oportunidade e de facto conseguir sermos aqui parceiros de todos os stakeholders que agora se estão a preparar para construir este novo futuro. Eu não gosto de chamar novo normal, é um futuro novo que queremos mais de facto construir diferente, mais equilibrado, mais sustentável e mais coeso, enfim, aquilo que sabemos que é o caminho e também mais digital, como me lançou o desafio, mas o digital é um meio e nós entendemos isso como um meio para chegar a estes fins de verdadeiramente desenvolvimento de um país que queremos também mais sustentável e mais próspero. Muito obrigada, Patrícia Teixeira Lopes. Paulo Soeiro de Carvalho, a pandemia trouxe uma enorme necessidade de adaptação. A capacidade de uma resposta flexível diante de uma realidade em constante mudança tornou-se essencial. Pergunto se esta flexibilização pode ser uma vantagem. Eu gostava de responder a essa pergunta de duas maneiras diferentes. Uma na perspectiva, digamos que, não só da escola, mas dos alunos, dos docentes, da estrutura toda. Eu acho que o ano 2020 foi um ano muito difícil para todos nós enquanto sociedade, quer dizer, assistimos e passamos por situações muito difíceis enquanto sociedade global, nacional e local,
E foi muito difícil também, em particular para os alunos das formações executivas e do MBA em particular, que tiveram que passar por fases de grande transformação na forma como, digamos que, o programa era lecionado e foi lecionado. E, portanto, por outro lado, acho que aprendemos imenso todos. Foi, de facto, uma lição de aprendizagem e de capacidade de reação. Eu acho que toda a gente compreendeu coisas muito básicas. A primeira coisa que toda a gente compreendeu é que, de facto, é possível dar aulas e é possível fazer programas de grande qualidade à distância, mas também compreendemos todos que não é isso que nós queremos fazer no futuro. Nós queremos fazer coisas que não sejam apenas online ou remotas, mas por outro lado também percebemos que não precisa de ser tudo físico e presencial e ao mesmo tempo. E de facto esta é uma lição que vai ficar, e no nosso caso é muito evidente que, sendo um programa executivo presencial, nós recolhemos e vamos fazer coisas, e já estamos a fazer coisas de maneira diferente. Acho que há uma grande incerteza, que é qual é que vai ser o novo normal, ou seja, quando voltarmos ao normal, qual é que vai ser esse novo normal? E eu acho que, no caso, por exemplo, do ISEG MBA, o nosso novo normal não vai ser fazer exatamente o que fazíamos há um ano atrás. Nós temos a clara noção disso. Por exemplo, eu acho que nós vamos ser capazes de valorizar imenso aquilo que deve e pode ser feito presencialmente. A experiência presencial, a interação presencial é uma coisa única, e que se calhar nós agora percebemos o valor que tem, mas se calhar há coisas que nós fazíamos presencialmente e que não precisam de ser feitas presencialmente. E além disso, não precisam de ser feitas todas ao mesmo tempo. E não precisam de ser feitas naquele momento. E, portanto, esta capacidade de termos um programa muito mais flexível, e aquilo que a Patrícia estava a dizer, que é conseguirmos trabalhar com pessoas de todo o mundo, que era uma coisa impensável. Quer dizer, nós nem sequer colocámos essa possibilidade como algo que está à distância de um clique. Quer dizer, nós podemos fazer coisas como estava a ser dito, que é calls ou keynotes, ou o que seja, com alguns dos melhores CEOs espalhados pelo mundo inteiro, é perfeitamente possível. Agora, também conseguimos fazer coisas diferentes. Mas eu gostava de responder à pergunta do lado da forma como nós achamos que podemos preparar, digamos, os nossos líderes, os nossos gestores, as nossas pessoas, para um mundo que é muito mais incerto, é muito mais complexo, é muito mais imprevisível, e onde, de facto, a disrupção vai ser a norma e não a exceção. Eu acho que há uma coisa que é muito importante e que nós tentamos incorporar no nosso MBA, que é, quando nós estamos a passar por uma grande tempestade, que é o que nós temos todos estado a passar, há qualquer coisa que deve ser a nossa âncora, e as nossas âncoras, na nossa percepção, é o propósito. Ou seja, porque é que nós estamos aqui? Ou seja, porque é que a nossa organização existe? Por exemplo. E porque é que nós estamos, qual é que é o contributo que nós estamos a dar, enquanto organização, enquanto líderes, no contexto atual. E, portanto, esta ideia de purpose, a ideia de quais é que são os valores, quais é que são os princípios éticos e até filosóficos, que se calhar eram completamente abstratos há uns anos atrás e que hoje em dia são muito práticos. Devemos fazer assim ou assado numa determinada direção. O que é que está certo e o que é que está errado. E, por outro lado, de uma forma ainda mais ampla, a questão da cultura. Isso, para nós, são os valores basilares e que nós tentamos enxertar num conjunto de áreas do nosso MBA. Mas eu acho que isso é transversal a todas as organizações e a todos nós, líderes e pessoas, individualmente. A segunda coisa que nós tentámos fazer foi, neste mundo, há pelo menos um conjunto de conhecimento e de pensamento que nós temos que cultivar e que não estávamos muito habituados. Primeiro é pensar o futuro. Eu trabalho nesta área há 20 anos e tentei colocar qualquer coisa disso no programa. Pensar o futuro, construir cenários, identificar e lidar a incerteza, lidar com as principais tendências. Agarrar o futuro, não é? Agarrar e antecipar, não ter medo do futuro. E não ter medo da incerteza. Tentámos integrar um pouco disso no nosso programa. Lidar com a incerteza. Por exemplo, a pandemia, há um ano e pouco atrás, ninguém pensaria, ninguém imaginava que nós íamos estar nesta situação. Isso são chamados os wildcards, ou os cisnes negros. E isso faz parte e pode ser integrado num processo de reflexão estratégica ou de planeamento estratégico. A segunda questão é pensar de uma forma exponencial. Não estamos habituados, pensamos de uma forma linear. E a terceira questão é pensar de uma forma contextual ou sistémica. É muito importante nós sermos especialistas em diferentes coisas, mas cada vez mais temos que valorizar este conhecimento contextual. Quando nós trouxemos o World Economic Forum e eu acesso a uma plataforma de inteligência estratégica que eles têm e que nós somos parceiros, o que nós tentámos foi trazer isso. Esta capacidade de pensar para além daquele ponto específico. Eu acho que isso é muito importante. E depois, aquilo que nós temos que integrar dentro do nosso programa, e vamos fazê-lo, e estamos a tentar fazê-lo cada vez de uma forma mais intensa, que é saber gerir o risco, saber gerir crises,
E uma das coisas mais importantes que é, na minha opinião, que é a resiliência, pelo menos a 3 níveis. A resiliência cognitiva, ou seja, conseguirmos ter a agilidade mental para pensarmos e tomarmos decisões em contextos diferentes. A resiliência ao nível da sua capacidade de sustentabilidade até ambiental. Incorporarmos isso, porque senão nós não estaremos cá daqui a alguns anos. E a terceira, que acho que é a mais importante de todas, que é quando nós estamos perante um mundo e um ritmo de mudança e esta aceleração, a este nível de turbulência e de imprevisibilidade, nós vamos ser obrigados a mudar a um ritmo que se calhar nunca tal aconteceu. Eu tenho um filho com 18 anos, ele vai mudar de vida, de profissão, de função, a um ritmo que eu nem consigo imaginar. E, portanto, ele vai ter que ter uma coisa muito mais, se calhar vai ter uma preparação diferente da minha, e é o que nós tentamos fazer também para os nossos líderes, que é resiliência emocional. E tentar incorporar a questão da saúde mental, que é uma questão que é fundamental e vai ser cada vez mais importante, e que é uma coisa um bocadinho silenciosa. Ou seja, quando nós falamos em mindfulness, quando falamos, ou seja, isto é muito importante, e eu penso que todos nós trabalhamos isto e tentamos incorporar nos nossos programas, mas eu acho que vai ser crítico no futuro. Por vezes nós não percebemos que estamos sob stress, que começamos a afastar-nos e a falarmos com as pessoas de uma forma, se calhar, menos frequente, e se calhar começamos a ter sintomas de depressão, ou de burnout. E isto é muito importante o líder, primeiro, assumir e conhecer-se a si próprio e lidar com esta situação, e depois, se ele tiver responsabilidade para gerir outros, ele tem que ser capaz de incorporar estas questões na sua própria organização. E, portanto, a adaptação, a pandemia, deu-nos um conjunto de ensinamentos e pelos vistos, nos vai continuar a dar durante mais algum tempo, infelizmente. Muito obrigado, Paulo Soeiro de Carvalho. Penso que já vamos conseguir entrar em contacto com a Ana Corte Real, diretora do MBA Executivo da Católica Porto Business School. Ana, penso que já nos ouve. Eu perguntava-lhe, porque o MBA da Católica Porto Business School tem um programa de desenvolvimento de soft skills, se serão estas cada vez mais importantes para o futuro? Antes de mais, queria agradecer ao Jornal Económico o convite para estar aqui neste painel. E de facto não é de agora, mas as soft skills vêm sendo cada vez mais importantes na formação dos nossos alunos da MBA e eu diria na formação executiva de uma maneira geral. É verdade que eu cada vez mais ouço as empresas, quando estou muito preocupada com os conteúdos da MBA, dizerem, Ana, os conteúdos, as hard skills, realmente é difícil uma pessoa diferenciá-los. Nós cada vez mais contratamos e recrutamos pelo CV e dispensamos pelas soft skills. E quando nós ouvimos isto, a nossa preocupação é de facto preparar os nossos alunos para os pontos de paridade, que são as hard skills, mas dotar os nossos alunos da diferenciação que tem a ver exatamente com as soft skills. Ana, a relação pessoal com os docentes, assim como a tutoria, são fatores essenciais no MBA da Católica Porto Business School. Como foi possível manter esse fator de relação pessoal em pleno confinamento? Foi um desafio, foi realmente um desafio. Nós, de facto, já estávamos muito preparados para o online através das plataformas que tínhamos, mas, de facto, a relação com os alunos tem que ser trabalhada de outra forma. A disponibilidade dos professores para acompanhar os alunos extra-aula é absolutamente crítica. A lógica de fazer dentro das sessões online grupos de trabalho e salas paralelas para fomentar a interação também é absolutamente crítica. Mas eu acho que aí nós beneficiamos muito do capital de relação que já tínhamos com os alunos antes de começarmos com a pandemia. Claro que agora, e eu acabei de viver essa experiência, já estamos a enfrentar o desafio de começar turmas em pleno online, o que significa que já não tivemos aquele tempo para criar a relação presencialmente e depois ir para o online. Mas a verdade é que é possível. E é possível criar essa relação e é possível nós manter-nos próximos dos alunos. Agora, obriga a repensar o método, obriga a repensar conteúdos, obriga a repensar dinâmicas, é mais exigente, mas nós estamos convencidos que estamos a conseguir dar resposta. Muito obrigada por esta conversa tão interessante, Maria José Amiche.
Gonçalo Saraiva Matias, José Crespo de Carvalho, Patrícia Teixeira Lopes, Paulo Soeiro de Carvalho e ainda Ana Corte Real. Muito obrigada também a si que esteve desse lado, já sabe que pode rever esta talk e muitas outras no Facebook e no site do Jornal Económico. Tenha uma boa tarde.